Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou geralmente um dos apresentadores do Introvertendo. E como com certeza alguns de vocês ouvintes devem saber, nós estamos em um período de férias em que o nosso podcast se mantém semi-ativo com o lançamento de episódios a cada 2 semanas. E agora, nesse período, a gente quer trazer aqui uma palestra que ocorreu no dia 21 de outubro de 2020, promovido pela galera da Psicologia da Universidade Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, um evento online, sobre psicologia e processos de resistência. Nessa ocasião, eu e o William Shimura, aqui, nós dois integrantes do Introvertendo, falamos sobre autismo no ensino superior na universidade e foi uma palestra bem longa que a gente deu conjuntamente. Foi o segundo evento, se não me falha a memória, segundo ou terceiro evento que eu e o William fizemos juntos. É sempre legal fazer essas coisas conjuntas com o William, porque a gente conversa muito sobre autismo, né? A gente tem um ativismo muito próximo em muitas questões. E falar de ensino superior foi muito legal, que a gente pôde trazer tanto as nossas experiências, quanto também dados mais teóricos que a gente está trabalhando. Foi um evento super legal, eu já tinha uma expectativa de que ia ser algo muito legal, e eu e o William gravamos os nossos áudios separadamente, enquanto nós palestrávamos, e resolvemos aqui trazer no Introvertendo esse conteúdo na íntegra. É claro, se você quiser assistir no YouTube, está disponível também, mas aqui você vai ouvir com uma qualidade de áudio melhor. A primeira parte sai essa semana e a segunda parte sai daqui a 2 semanas e vocês vão poder conferir aí sem cortes, tá? Uma coisa bem completa mesmo. Então, um abraço para você e até breve. Meu nome é Beatriz, eu faço parte do Centro Acadêmico de Psicologia Virginia Bicudo, da UFGD. E hoje a gente vai ter a terceira palestra da 10ª Semana Acadêmica e 4º Simpósio da Pós-Graduação em Psicologia. E o tema da palestra de hoje é Neurodiversos no Ensino Superior. Hoje a gente vai ter o William Shimura, que é mestrando em Informática para Educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele é programador. Ele pesquisa como aplicativos e jogos podem contribuir para a avaliação e aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista. Além dele, a gente tem a presença do Thiago Abreu, que é formado em jornalismo pela UFG e técnico em informática para a internet pelo IFG. Atualmente, ele organiza um podcast chamado Introvertendo, que é um podcast onde autistas conversam. Antes da gente dar início à fala dos palestrantes, eu gostaria de dar uns informes rápidos. Ao longo da palestra, vocês podem interagir com os comentários e perguntas aqui no chat, que a organização do evento vai selecionar essas dúvidas, e no final das falas a gente vai abrir um espaço para debate. E a lista de presença vai ser liberada somente depois da fala deles, antes da rodada de perguntas. Ela já está aqui na descrição do vídeo, mas ela está fechada agora e podem ficar tranquilos que eu vou avisar quando ela ficar aberta e vou mandar no chat também. Não saia acesso na lista. E é isso, pessoal. Boa palestra. E agora eu vou passar a palavra para o Thiago. Olá, muito prazer de estar aqui. Nossa palestra, né, como o título foi anunciado, é Neurodiversos no Ensino Superior. A gente deu uma adaptada, porque quando a gente fala sobre neurodiversidade, também a gente deveria levar em consideração TDAH, dislexia, outras condições. Então nós reduzimos esse recorte para o autismo, porque só o autismo já dá um assunto bastante denso. Então é um prazer estar aqui falando nesse evento da UFGD, junto com o William também, que teve um processo de ensino superior assim como eu, e a gente tem muita coisa para contar e compartilhar aqui. É verdade, Thiago. Eu espero que a gente consiga explorar bem esse tema. Na verdade, fiz questão também que fosse, né, uma palestra assim, mais no bate-papo, porque a gente consegue... É sempre importante a gente pensar também quão generalizáveis são as nossas experiências, né, no ensino superior. Então, é claro, obviamente a gente está falando apenas de 2 autistas aqui, né, existem muitos autistas no ensino superior, nas diversas instituições do Brasil, mas tendo pelo menos mais do que uma experiência, eu acho que isso deixa o debate muito mais rico, muito mais interessante, mesmo porque é um tema importante, é um tema relevante, que é pouco discutido, na verdade, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu pelo menos Sim. entendo dessa forma. E acho que vai ser uma coisa muito legal da gente trocar experiências aqui mesmo, compartilhando com o pessoal.
Então, um prazer enorme estar aqui e falar sobre esse assunto. Ainda mais com o Thiago, que é um autista que eu sei que tem muito interesse nesse tema, né, Thiago? Bastante. E a gente vai saber um pouco mais hoje. Posso passar aqui o slide, então? Sim. Bom, como a gente foi apresentado, né? Aqui, por favor, Thiago. Além disso, também a gente está fazendo parte aí de um movimento que está se construindo, que é a Altink, que é formada por autistas que têm interesse no ativismo do autismo e também de autistas pesquisadores pelo Brasil inteiro, alguns ainda em formação, alguns que já são professores universitários. Então a gente carrega um pouco dessa pauta e o ensino superior é muito importante dentro dessa etapa, né? Ah, sim, com certeza. Como vocês podem ver ali, aquele ali é o logo da Altink. Nós somos uma organização, né? Nós estamos reunindo autistas, pesquisadores, professores, né, como o Thiago falou, há mais ou menos 1 ano agora, né, Thiago? Justamente para elevar o nível do debate, né, pelos diversos aspectos, na verdade, do que envolve o autismo na sociedade, né? Mais, é claro, o recorte aqui do Brasil é o nosso interesse, mas também diversos outros temas se expandem, né, quando a gente dialoga sobre o autismo. Mesmo quando a gente fala sobre autismo no ensino superior, ainda assim a gente tem várias vertentes, na verdade, né, dentro desse tema. Mas, de qualquer forma, fica aqui também a marca aqui da nossa organização. Bom, por que falar então de autismo e ensino superior? Thiago conduz? Certo. A gente escolheu 4 eixos, né, 4 pontos, na verdade, para poder falar sobre autismo e ensino superior, para justificar a importância desse tema. Porque quando a gente fala sobre autismo e educação, a gente tem muito aquela ideia da infância. Isso não é errado, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente está falando exatamente sobre o desenvolvimento de um indivíduo, então por isso que tem esse enfoque na infância. Mas a gente precisa entender a educação como algo muito além disso, né? Um processo que começa pela alfabetização e que vai encaminhar esse indivíduo até o doutorado e até depois disso, dependendo, né, se essa pessoa virar aí um professor, um pesquisador. E isso também está diretamente ligado à ideia de que autistas, enquanto pessoas com deficiência, precisam ser acompanhados por toda a vida, né? Por mais que nós, por exemplo, quanto o William ou eu, sejamos pessoas que conceitualmente podemos nos considerar autistas bem desenvolvidos, nós temos uma vida independente, a gente tem renda, a gente tem, né, vários aspectos realmente que nos garantem essa autonomia, a gente precisa de um certo acompanhamento em um aspecto ou outro, porque dificuldades ainda vão existir. Além disso, também, né, existem 2 grandes vertentes quando a gente fala de ensino superior. Tanto em relação àquele que vai permanecer na universidade enquanto pesquisador, professor, que vai seguir a área da docência, quanto àquele que vai para o mercado de trabalho. Então, essas 2 etapas, independentemente se você vai seguir uma ou outra, também é importante na formação e no desenvolvimento, além de tudo, na autonomia do indivíduo. E, por fim, também a gente quer trazer uma coisa muito importante de que existem autistas pesquisadores, não só em autismo, como também em outras áreas, e eles podem contribuir para suas áreas de interesse, e para eles contribuírem, para eles permanecerem na universidade, eles precisam ser assistidos para que não haja evasão. Bem interessante esses tópicos aqui. O primeiro tópico, principalmente, me lembra muito de uma questão, uma crítica, né, no sentido de que a gente vê muito. Quando a gente fala sobre autismo, a gente geralmente pensa na criança, né? Pelo menos quando a população geral, né, vai ter um primeiro contato com autismo, dia 2 de abril, capa de revista de autismo, você sempre pensa em uma criança. De fato, a minha pesquisa também é mais voltada para questões de crianças, e a gente vê na literatura que há muitas pesquisas que são mais voltadas para essa etapa da vida, e tem pouquíssimas pesquisas, na verdade, né, que contemplam a questão do autismo na fase mais adulta. Então, também tenho iniciado pesquisas nesse sentido, né, por conta disso também, e o Thiago, a gente sempre está conversando, né, sobre esses temas. Muito bem esclarecido aqui também que, por via de regra, né, como o Thiago bem falou, os autistas precisam de acompanhamento ao longo da vida toda, porque se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento, por mais que muitas vezes a gente possa ter, sim, uma capacidade cognitiva preservada, ou até mesmo acima da média, ou até superior, muitas vezes, há determinadas instruções, há determinadas formas, né, de expor informação, pensando aqui, né, em uma sala de aula, pensando em um material multimídia,
que tipicamente pode ser bem interpretado para a grande maioria das pessoas, né, que tipicamente pode ser usado muito, por exemplo, alguns recursos, artifícios, né, como figuras de linguagem, ironia e etc. Claro, só citando exemplos estereotipados por enquanto, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e que espera-se que a grande maioria dos alunos consigam, né, entender aquele conteúdo ali, mas que, na verdade, nem sempre, por mais que... E isso é um contraste muito grande, é algo muito contraintuitivo, eu costumo dizer, né, para a maioria das pessoas que não conhecem o autismo, a pensarem, poxa, mas o William, o Thiago apresentam, palestram, fazem mestrado, como é que... É claro que eles vão entender tal coisa, é claro que eles vão entender dessa forma, é claro que eles vão entender isso aqui, mas não é claro, na verdade, né? Então, assim, é uma coisa muito curiosa de se ver, assim, como ainda existem formas, né, principalmente formas mais abstratas e genéricas de solicitar e de fornecer instruções que a grande maioria pode até entender, mas os autistas podem ter uma certa dificuldade, tendo ali sua avaliação prejudicada, muitas vezes, a atividade prejudicada, né? Então, enfim, realmente é algo muito importante da gente trazer isso aqui, e eu entendo também o ensino superior como uma via para acesso a outras etapas, né, da vida, não necessariamente, para mim foi a vida acadêmica, né, eu quero seguir a área do mestrado. Antes de decidir ter seguido o mestrado, o doutorado e a vida acadêmica, eu queria, na verdade, ingressar no mercado de trabalho. Esse era o meu sonho, né, eu vou ser um bom profissional, vou ter uma carreira legal como programador e etc. E aí, nem eu mesmo consegui prever o quão difícil seria, né, essa carreira. Então eu acabei mudando, gosto muito mais do que eu faço, na verdade, agora, mas de qualquer forma, acho que esses pontos aqui realmente justificam bem, né, por que falar sobre autismo no ensino superior, e também, na verdade, não necessariamente somente no ensino superior. Muitas das coisas aqui que a gente vai falar podem ser até generalizáveis para o mestrado, um doutorado, provavelmente, né, Thiago? Isso, acho que o primeiro passo é as pessoas entenderem que, independentemente de você ser um autista bem desenvolvido, existem certos pré-requisitos dentro do ambiente social que muitas vezes, por mais que a gente tenha habilidades em algumas áreas, em outras a gente não vai ter, e a gente precisa de ser acompanhado nesse sentido para realmente conseguir terminar o curso. Às vezes é uma questão muito básica de apenas terminar ou de conseguir concluir uma disciplina, mas enfim, a gente vai se aprofundar nisso nos próximos slides. Perfeito. Vamos passar para o próximo. Opa, perdão. Esse slide aqui é muito importante quando a gente vai falar sobre autismo, né? Porque, como o Thiago bem falou, a gente deu uma adaptada, né? Quando a gente fala sobre neurodiversidade, claro, um conceito ainda que está sendo cunhado aqui no Brasil, né, Thiago? Não sei se você vai concordar comigo, ele é ainda um termo que engatinha, né, nas discussões. É muito comum que haja, né, definições um pouco diferentes, então é um termo um pouco amplo ainda em sua definição, mas a gente gosta de especificar bem quando a gente está falando, né, sobre o nosso assunto que a gente vai abordar aqui. O Thiago bem falou que a gente vai fazer esse recorte do autismo, né, mais especificamente, e também dentro do autismo há outros recortes a serem feitos, né. A gente entende que há um pré-requisito para basear toda a nossa discussão aqui, da gente conseguir entender, então, pelo menos um pouco do que seria o autismo, né? Existem, hoje em dia, né, o modelo mais popular, digamos assim, né, o mais atualizado que a gente usa é a noção de transtorno espectro, né, o transtorno espectro autista, né, ou TEA. Então, quando a gente fala sobre espectro, a gente já está justamente se referindo ao fato de que você encontra uma grande variabilidade nos níveis de dificuldade, nos níveis de ajuda que essa pessoa precisa e nos níveis de severidade, né, ou seja, comprometimento, déficits de habilidades que são muitas vezes esperados no desenvolvimento típico. E esses níveis variam muito. Tá? Existem vários domínios, né? Existem dois principais domínios, na verdade, do autismo, que são
que são deficitários em relação ao desenvolvimento típico, que é a questão da comunicação e interação social, e outro domínio que é a questão dos comportamentos repetitivos e os interesses muito restritos, né? Então, esses dois domínios do autismo, todas as pessoas com autismo têm prejuízos nessas habilidades, desses conjuntos, só que variando de nível para nível. Então, aqui a gente traz, nesse slide, uma proposta de categorização de como a gente pode entender o autismo de acordo com o CID-11, que é o Código Internacional de Patologias, né, doenças, apesar do autismo não ser uma doença, mas esse é o nome do código, né, classificação internacional, aliás. E aqui, então, essa proposta a gente traz para ilustrar um pouco melhor, então, como que a gente pode compreender o autismo. Dessa forma, a gente pode entender que entre os autistas, né, as pessoas que são diagnosticadas com autismo, elas vão ter prejuízos, então, em principalmente duas variáveis, né? Aliás, elas podem ser categorizadas em base de duas variáveis. Uma é se essa pessoa ela tem um uso da linguagem funcional com prejuízo, sem prejuízo, com prejuízo ou ausente, ou se essa pessoa ela tem um transtorno de desenvolvimento intelectual também acompanhado, que pode existir, né, nos casos de autismo, então se ela tem ou se ela não tem. Então vocês veem aqui que a gente usando essas duas variáveis, a gente consegue subclassificar, digamos assim, né? É claro, essa aqui é uma das formas de se classificar, né? A gente trouxe a do CID-11 porque acaba sendo a mais atualizada, de acordo com a literatura científica e o entendimento que a gente entende sobre o autismo. Então a gente acaba tendo 6 subcategorias. Então é interessante a gente ver que, por exemplo, há casos de autismo que serão casos de pessoas com transtorno de deficiência intelectual presente e com o uso da linguagem funcional ausente. Aliás, sem uso, né, no caso da linguagem funcional. Então são pessoas que não vão conseguir, de alguma forma, usar a linguagem funcional, ou seja, para se comunicar, né, com alguma função nesse sentido de se expressar, de ler algo, extrair aquela codificação, né, decodificar aqueles códigos para extrair alguma informação deles. Algumas pessoas que vão conseguir fazer isso de uma forma até minimamente presente, só que com algum prejuízo, ou usam da linguagem de uma forma funcional até a grande maioria do tempo, só que com algum prejuízo, e as pessoas que não vão ter aparentemente nenhum prejuízo em usar a linguagem funcional. Aqui é importante também dizer que usar a linguagem de uma forma funcional, como a gente está falando aqui, não necessariamente significa que nós não temos prejuízos de comunicação, porque se comunicar tem muito mais além do que apenas usar a linguagem de uma forma funcional. Tem tudo a ver com as expressões, né, gesticulações e todas as complexidades que a gente sabe. Então eu e o Thiago, a gente se situa aqui, né, nesse código aqui, o 6A020, né, nesse quadrante aqui. Enquanto lá no outro extremo a gente tem outro quadrante do 6A025, que são casos de maior severidade, que requerem um apoio muito substancial, muitas vezes. Então, quando a gente vê essas subcategorias, a gente tem que pensar necessariamente em adaptações diferentes, muito provavelmente. Na verdade, a gente vai precisar de adaptações diferentes para todos os casos, né? Mas, ainda assim, você pode pensar que o nível de apoio, né, o nível de ajuda que essas pessoas vão precisar, certamente vão ser, sim, diferentes, de uma forma bem expressiva, muitas vezes, de acordo com qual quadrante, digamos assim, ela está aqui encaixada. É claro que isso aqui é apenas uma forma de classificar, né, para a gente saber exatamente como que a gente vai fazer as adaptações. Há uma necessidade de uma avaliação em base da funcionalidade dessa pessoa, né, ou seja, o que ela consegue, o que ela não consegue, o que ela tem ajuda, o que ela precisa de ajuda, o que ela não precisa de ajuda, mais especificamente, não em base apenas de um código, de uma classificação, de um modelo mais biomédico, vamos dizer assim, mas ainda assim é o modelo que a gente tem nesse momento, então só para dar um panorama geral aqui do que seria o autismo, para vocês entenderem um pouco da pluralidade, digamos assim, né, da heterogeneidade que a gente encontra no autismo e os diversos déficits, né, que a gente pode ter. Posso passar ou gostaria de completar alguma coisa, Thiago? Pode passar, William. Perfeito. E aí a gente chega à grande pergunta, né? Porque para a gente falar de autismo no ensino superior, a gente precisa entender o que a gente tem até hoje. E o que a gente tem é o Censo da Educação Superior, né, que é produzido pelo INEP anualmente, que mostra ali detalhes sobre as matrículas
e as permanências dentro do ensino superior brasileiro, se não me engano, anualmente desde 1995. E aí, para a gente primeiro entender, então, como é que a gente discute autismo no ensino superior, vem a grande pergunta: quantos autistas há, né, nas instituições, tanto públicas quanto privadas brasileiras? E aí pode pular, William. E a gente tem um provável número que é 1.532. Eu digo esse número provável porque o William acabou de falar ali sobre o CID-11, né? O CID-11 só vai entrar realmente em vigor no ano de 2022, e por enquanto aqui no Brasil nós usamos a edição anterior, que é a edição número 10, e essa edição número 10 compreende o autismo de uma forma um pouco diferente, né? Em várias subcategorias, que a gente chama de transtornos globais do desenvolvimento. Então, as categorias são autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, tem a síndrome de Rett, que hoje em dia já não está mais dentro dessa concepção mais recente de autismo. Então, calculando por base, né, em torno dessas mudanças mais recentes, mas utilizando também os dados do Censo da Educação Superior, que utiliza o CID-10, nós chegamos ao número aí de 1.532 em relação ao Censo da Educação Superior 2018, que foi o último ano que teve dados detalhados ali que estão disponíveis no site do INEP. E aí vem uma seguinte pergunta: esse número reflete a realidade? Porque a gente não tem uma prevalência de autistas no Brasil, né? É uma questão bastante complicada. A gente teve uma discussão em relação ao censo, que se desenvolveu principalmente no ano passado. O censo foi adiado para o ano que vem, a gente ainda não sabe como é que isso vai ocorrer. Então, se é uma prevalência geral de autismo no Brasil, a gente não sabe se há um subdiagnóstico, a gente não sabe realmente qual que é o estado geral, mas há uma suspeita de que esse número provavelmente não reflete a realidade, não é, William? Perfeitamente, Thiago. Inclusive, você citou o censo, e eu lembro dessas discussões na época, né, que o nosso presidente, na época, não ia sancionar, ou ia sancionar, tinha sinalizado ali no Twitter, né, que talvez ia ou não, e aí isso causou uma grande tensão na comunidade, né, de pessoas que queriam, por movimentos, para fazer pressão no governo, para, de alguma forma, ele sancionar isso, né, porque realmente a gente não tem nenhum dado, e ao mesmo tempo que houve um fenômeno interessante aí também por parte dos acadêmicos de epidemiologia, principalmente, né, que prezavam por um certo rigor, na verdade, né, porque eles sabiam que mesmo com o censo, na verdade, a gente sabe disso, que mesmo com o censo, o número não vai refletir ainda a realidade, né, porque a gente está falando aqui de dados que vão ser coletados com as próprias famílias, e muitas vezes as próprias famílias não sabem, muitas vezes o próprio indivíduo, na verdade, não sabe, muitas vezes num curso, no ensino superior, é bem provável que você vai ter uma pessoa ali que está no espectro autista, só que não necessariamente foi diagnosticada. Ou às vezes foi diagnosticado, mas não se compreende quanto pessoa com deficiência também, que é uma questão mais complexa ainda. Então, né, vamos supor que a pessoa pergunte, tem pessoas com deficiência na família? A pessoa pensa, eu sou autista, mas eu não sou uma pessoa com deficiência. Então ele já fala que não, e essa pessoa já entra para a lista dos subdiagnósticos, né? Exatamente. Então é muito, claro, na verdade, né, para quem está mais nessa discussão, né, é muito claro que ainda o censo não vai refletir, mas que pelo menos é um número, né, digamos assim. O movimento existiu justamente por causa disso, porque a gente está tão deficitário, na verdade, tão carente de números no Brasil, que qualquer número já é uma vitória, porque realmente isso reflete, é a base, na verdade, né, o início para a gente pensar em políticas públicas, para melhores adaptações, para melhor efetivação também do que já é garantido na Lei Brasileira de Inclusão, que muitas vezes, né, a gente tem uma enorme dificuldade de tirar ela do papel, mesmo quando a gente tem boa vontade, ainda assim são formas que muitas vezes a gente não tem meios, não tem recursos, né, para conseguir ali efetivamente traçar uma estratégia de fato para incluir esse aluno no ensino superior de uma forma realmente efetiva. Então, definitivamente a gente precisa de algum número, pelo menos, é um ponto básico, né, o passo básico para a gente começar a pensar em melhores políticas públicas e melhores estratégias de inclusão. Então o censo veio nesse sentido, eu pelo menos participei do movimento de pressão, né, para que fosse sancionado o autismo no censo. Felizmente conseguimos, né,
Mas realmente a gente deve esperar que esse número não vai refletir a realidade de nenhuma forma. Então é importante que cada vez mais a gente tenha esses dados, né, de uma forma mais acurada o possível. Posso passar? Pode ir. Opa. Aqui provavelmente não. E aí a gente precisa entender uma série de questões aí, né? Algumas coisas até a gente já falou. E o William vai falar principalmente sobre essa questão aí do CID-11 pra gente. Uhum. Aqui a gente compilou uma lista de alguns desafios, né? Porque a gente também quer trazer a discussão para um campo um pouco mais pragmático. A gente deu a justificativa, um panorama geral, as discussões. Entendemos um pouco como é o autismo também. Importante que seja entendido que é um espectro amplo, né? E alguns desafios, então, quando a gente vai falar sobre autismo no ensino superior, é justamente essa questão do CID-11 ainda não está em vigor. O CID-10, pessoal, ele é uma classificação, uma forma, né, de classificar o autismo muito desatualizada ainda, né? Então, ali a gente vai ter códigos, por exemplo, como a síndrome de Asperger, por exemplo, né? A síndrome de Asperger é a condição que, na versão 10 do CID, que é a que a gente usa hoje no Brasil, você vai num médico, você vai no psiquiatra, tem acompanhamento com o profissional vai lá, te dê um código, de acordo com o CID-10. Esse código, ele não compreende o autismo de uma forma mais atualizada, né? Então ele ainda usa vários outros códigos, uma forma um pouco rudimentar, digamos assim, de se entender o autismo, que causa confusão até nas próprias pessoas que são diagnosticadas. Então, assim, a maior dúvida mais comum que eu vejo, por exemplo, são mães e pais que têm os seus filhos diagnosticados, vêm até mim e falam assim, mas o meu filho foi diagnosticado com síndrome de Asperger, isso é autismo? O que é isso? Não entendi. Qual que é a diferença? Né? Então, assim, as próprias pessoas que são diagnosticadas têm essa confusão, têm essa dificuldade, é difícil de se entender mesmo, não é todo mundo que vai parar para estudar isso, né, no final das contas, porque são áreas de atuação muito diferentes, e justamente cai naquele problema que o Thiago tinha citado, que muitas vezes a pessoa nem se entende como pessoa com deficiência, muitas vezes a pessoa talvez nem se entenda como autista, muitas vezes, né, que ela não consegue compreender o que seria o espectro do autismo, já que não está definido isso, esse termo não existe na versão 10 do CID, e a versão 10 do CID é a que a gente continua usando, todo o sistema, todo o âmbito jurídico, garantia de direitos e tudo, baseia-se na versão 10 do CID. E além de tudo, vai passar... Perdão, pode falar. E além de tudo, William, também a gente precisa entender que todo esse processo dos dados do Censo de Educação Superior, eles são gerados a partir de autodeclaração. Então é a pessoa que se declara, né, enquanto pessoa com deficiência, enquanto autista. E aí, como a gente depende da autodeclaração, afinal a gente não pode forçar ninguém a absolutamente nada, muitas pessoas que entram dentro da universidade e muitas vezes até têm o diagnóstico de autismo, não vão se declarar enquanto autistas por uma série de razões, por próprio preconceito ou por desconhecimento de que elas podem ser assistidas dentro da universidade. Então é muito comum, eu já conheço vários casos, né, de autistas diagnosticados dentro da universidade que não sabiam, por exemplo, a existência de um núcleo de acessibilidade, que não saberiam dos seus direitos de adaptação de conteúdo e etc. Então, assim, são pessoas que não vão ser assistidas, né, porque a universidade as desconhece, as unidades acadêmicas as desconhecem, e por consequência essas pessoas podem até sair da universidade e ter aí a sua formação incompleta, como vários casos que eu também já conheço. Então isso é muito complicado. Além disso, né, como o próprio William já falou, o CID-10 está desatualizado, a gente também tem um certo problema nesses dados em relação ao Censo da Educação Superior, que quando a gente consulta algumas universidades, tem certas pessoas que se declaram enquanto pessoas com deficiência, mas a gente não sabe qual é a deficiência dessa pessoa. E aí essa pessoa entra numa categoria genérica chamada outras. O que é uma outra deficiência, entendeu? Então, assim, a gente tem um problema muito sério da gente realmente entender quais são as demandas dos estudantes, porque nem o básico muitas vezes a gente tem. E é o básico do básico mesmo, né? Sim, sim. E ainda tem a questão da CIF, né? Que o William vai explicar pra gente, porque a gente usa o CID, né, como padrão, mas também tem uma nova abordagem também de se pensar a deficiência que ainda não está em vigor. Sim. Eu disse básico do básico, na verdade, porque justamente, se você sabe que a pessoa, por exemplo, né, pensando aqui no CID-10, o mais preciso que a gente pode, a gente sabe que tem N pessoas com síndrome de Asperger, né?
Existem outras categorias ali, o autismo infantil, por exemplo, que você já pensa, o que seria uma pessoa diagnosticada com autismo infantil? Você vê uma série de pessoas que têm prejuízos muito diferentes, necessidades de apoio muito diferentes, né, entre elas. Em síndrome de Asperger também é a mesma coisa. O pressuposto é que as pessoas com síndrome de Asperger, pelo menos, elas vão ter uma linguagem funcional e é isso. É o que a gente sabe. Não necessariamente, novamente, linguagem funcional não pressupõe nenhuma dificuldade de comunicação, pelo contrário, né? E aí o desafio começa por aí, né, também, que há muita confusão nisso. E ainda pensando que a gente tenha, né, um cenário que tenha, sim, dados sobre essas pessoas, né, com síndrome de Asperger, etc. e tal, os meus desafios que eu vou ter no ensino superior vai ser diferente dos desafios que o Thiago vai ter. As adaptações que o Thiago vai precisar vão ser diferentes das adaptações que eu vou precisar. Principalmente porque isso pode variar de curso para curso, né? A gente pode ter cursos que são mais práticos, outros que, por exemplo, penso em um curso, por exemplo, de artes visuais, por exemplo, que muitas vezes envolve muitos materiais, tem toda a questão dos aspectos sensoriais, do autismo, né? Que isso, texturas, cheiros, luzes, enfim, vários estímulos que podem ter ali uma certa peculiaridade para aquele caso de autismo, que naquele caso há necessidade de uma adaptação em determinada matéria. Então, assim, começam a entender a complexidade. Então, uma das abordagens é realmente a gente ver de uma perspectiva mais biomédica, vamos dizer assim, né? Nesse sentido de que é o que a gente tem falado até agora, que essa pessoa tem se categoriza com essa classificação de doenças e etc., se categoriza com esse código, que é, por exemplo, síndrome de Asperger, né, que nem no nosso caso. Mas isso não diz muita coisa. Isso não diz sobre quais são as dificuldades daquele indivíduo. E aí, sabendo disso, né, sabendo que havia esse desafio, a OMS também propõe um modelo mais voltado daí, né, tentando englobar uma perspectiva mais biopsicossocial, na verdade, né, de se entender os prejuízos, as dificuldades desse indivíduo, de entender quais são as funções que aquele indivíduo precisa desempenhar na sociedade e quais são as ajudas que ele precisa para continuar desempenhando essas funções. Então, nesse sentido, se propõe a classificação internacional de funcionalidade, né, que é a CIF. Ainda não temos ela muito utilizada aqui no Brasil. Alguns municípios adotam para garantia de direitos, né, para até melhores dados, mas assim, são casos isolados de alguns municípios apenas, né, nem perto do que a gente realmente precisaria para ter dados mais estruturados. E essa é uma abordagem mais interessante, porque daí a gente não passa a pensar do tipo, ele é autista, ele precisa de tal apoio. Ou ainda, ele é autista severo, precisa de tal apoio. Ele precisa de autista moderado, precisa de tal apoio. Autismo leve, precisa de tal apoio. A gente pensa assim, esse aqui é um indivíduo, é uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência tem um certo desafio em realizar tal função, né? Então, para realizar tal função, todos os indivíduos que tenham essa dificuldade, a gente vai fornecer tal apoio para essa dificuldade. Então, por exemplo, é claro que isso é muito fácil quando a gente vai pensar em questões de mobilidade, por exemplo, né? Que aí a gente pensa em rampas de acesso, elevador, até mesmo o próprio recurso da cadeira de rodas, um monitor, um assistente que possa auxiliar, né, essa pessoa a se locomover, mas é claro que a acessibilidade também tem a ver com a questão da autonomia, né? Então não necessariamente, às vezes a gente confunde aí questão de acessibilidade com simplesmente dar recursos, né? Mas também tem que ser os recursos suficientes para a pessoa ter autonomia. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre o autismo, é importante também que essa autonomia, muitas vezes, ela é privada dos autistas de uma forma muito invisível, digamos assim. A gente sem querer privar eles. Quando a gente tem um ambiente com muitos estímulos, por exemplo, ou com um estímulo específico que determinado autista não consegue tolerar, né? E aí, mas todo mundo tolera. Poxa, é só um cheiro. Poxa, é só um padrão luminoso. É só um ruído, né? Todo mundo aguenta. É um pouco chatinho, mas todo mundo aguenta. Por exemplo, talvez a pessoa com autismo não, né? Talvez essa pessoa com autismo não. Então, não necessariamente se é ou não é uma pessoa com autismo também, na verdade, todas as pessoas que teriam uma certa dificuldade com a tolerância daquele estímulo deveriam receber um apoio, no sentido de que a gente consegue algum recurso, dar para algum recurso para essa pessoa, para ela conseguir tolerar aquele ambiente, e se não, a gente consegue alterar o ambiente
para que de alguma forma aquilo fique mais agradável para aquele indivíduo, né? Então são sempre perguntas a se fazer para tirar a Lei Brasileira de Inclusão do papel, né? E eu entendo, né, no meu entendimento, que com o passar do tempo o Brasil vai adotando, e os outros países também, né, que fazem parte, que seguem, na verdade, as recomendações da OMS, certamente passarão a adotar mais essa perspectiva mais biopsicossocial, né, entendendo mais as barreiras, essa perspectiva de barreira social. É claro que sem também desconsiderar que muitas vezes os prejuízos a nível também biomédico são bem explicados, né, no sentido de que há uma necessidade de um desenvolvimento individual daquela pessoa, mas também em conjunto, principalmente, com a remoção de barreiras sociais daquele ambiente. Né? Então, como a gente não tem essa categorização muito bem feita, a gente está muito longe ainda de conseguir ter esse primeiro passo para pensar assim, olha só, a maioria dos autistas precisam desse apoio, os maioria dos autistas precisam de outro apoio. Será que a gente consegue estruturar alguma coisa? Será que a gente consegue sistematizar estratégias para isso? Será que a gente consegue, né, distribuir recursos para conseguir atacar determinados problemas? A gente não pode nem pensar nessas estratégias porque a gente não tem nem a estrutura muito bem, os dados muito bem estruturados, né? Então, realmente é um primeiro passo a se dar, e o Thiago tem sido uma pessoa que tem investigado, comunicado com outros núcleos de acessibilidade, né, Thiago? E aí você topou com o próximo ponto aqui do nosso slide, que é o pesquisador, a figura do pesquisador institucional, né? Sim, que é algo que passa muito despercebido quando as pessoas analisam esses dados aí do Censo da Educação Superior, e é algo que chama muita atenção. A gente não pode apontar culpados, né, propriamente ditos assim, porque a gente está num sistema que não está funcionando de uma forma completa, há uma série de entraves aí, mas a gente pode dizer, talvez com uma certa tranquilidade, de que o pesquisador institucional é uma parte estratégica dessa falha. Por quê? Quem é o pesquisador institucional, né? Imagino que as pessoas estão perguntando. Toda instituição tem um servidor, né? Uma pessoa que trabalha na universidade, que faz a ponte entre a instituição, né? A universidade a qual ele está ligado, ao INEP. E ele é responsável por juntar todos esses dados dos estudantes da universidade e repassar isso para o INEP. Mais do que tudo, ele tem uma obrigação de garantir que os dados que ele está fornecendo são dados corretos e fiáveis. Mas, infelizmente, muitas vezes os dados repassados pelo pesquisador institucional não batem exatamente com os números compilados por alguns órgãos, né, ou subpastas assim dentro da universidade, como por exemplo o próprio núcleo de acessibilidade ou um outro espaço que oferece assistência em saúde mental. Então, se a universidade de uma forma geral não tem esses dados de pessoas com deficiência de forma sistematizada, esse pesquisador institucional pode passar um número que seja muito diferente da realidade, que foi algo que eu percebi em alguns dados de algumas instituições, mas isso também eu vou falar com detalhes em breve. E a gente tem um outro problema acompanhado com isso, porque se a gente quer falar como ajudar, ou como atender, ou como realmente compreender as necessidades de autistas dentro das instituições, tanto públicas quanto privadas, a gente precisa recorrer à literatura científica. E o que a literatura nacional fala sobre isso? Muito pouco. Infelizmente, o primeiro trabalho realmente que eu tive contato de autismo no ensino superior foi um trabalho de 2011 de duas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas era focado primeiro em síndrome de Asperger, que é uma parte do autismo, como a gente já falou, e em segundo lugar também era muito mais uma espécie de cartilha informativa sobre o autismo do que realmente algo ligado ao contexto do dia a dia dentro da universidade. Então há uma complexidade na hora de se discutir autismo no ensino superior e infelizmente a nossa literatura nacional ainda não dá conta de discutir esse tema. Então infelizmente a gente carece de materiais de qualidade, né, de discussões, de pesquisas realmente bem conduzidas que venham pelo menos apresentar para a gente esse panorama de como é a questão dos autistas nas universidades brasileiras, né, e também nas instituições privadas. Então, se a gente não tem demanda, né, se a gente não tem esses dados, né, bem consolidados, bem trabalhados, a gente não tem uma bibliografia realmente que discuta isso, essas pessoas vão passar despercebidas. E aí, se essas pessoas não são computadas pela universidade, elas não geram demanda. Infelizmente, há uma lógica, né, que opera em grandes instituições, que é assim, a universidade ela só propõe ações a partir do momento que surge uma demanda, a partir do momento que pessoas reclamam. Se a universidade desconhece que tem autistas dentro dessa instituição, ela não vai fazer nada enquanto essas pessoas não aparecerem.
Então essas pessoas vão ser sempre invisibilizadas, não vai ter demanda, nada vai ser feito e, enfim, infelizmente a gente perde muito, né? E lembrando também que as cotas para pessoas com deficiência nas universidades públicas só foi algo realmente estabelecido entre 2017 e início de 2018. Então é algo extremamente recente. As pessoas com deficiência em maior número estão chegando na universidade agora, e agora que as pessoas estão começando a perceber que as pessoas com deficiência existem dentro da universidade. Que inclusive, na verdade, existe ainda um problema bem grave, na verdade, né? Quando a pessoa diagnosticada com autismo passa por um processo seletivo, né? Concorre como PCD e eventualmente garante ali uma vaga, né? Obtém sucesso, mas ainda assim é uma resistência, né? Por parte da instituição. Não necessariamente aqui a gente está falando de instituições de ensino, mas também quando a gente fala sobre o mercado de trabalho também, né? Quando a gente fala sobre concurso público, muitas vezes, e aí há essa resistência, né? Então, assim, é uma coisa, é um fenômeno gravíssimo para mim, né? Na minha interpretação, tendo, né, a lei Brenispiana, que deixa muito claro como todos os direitos das pessoas com deficiência se estendem, né, para as pessoas do transtorno do espectro autista. Então a gente sabe disso, está no papel, mas ainda assim vindo muitas vezes das instituições, do poder, das instituições públicas mesmo, na verdade, né, a gente ainda tem essa resistência. Então, de fato, é uma coisa assim, né, que eu vejo relatos sempre, né, é recorrente isso, de relatos de mães, de familiares de pessoas com autismo que tentaram ingressar através do processo seletivo como PCD e tiveram alguma resistência e tiveram que ir atrás de advogado, enfim, abrir um processo nesse sentido para garantir realmente a vaga, que é do direito da pessoa, né? Não adianta, não tem como questionar. E aí a gente entra até num questionamento, né? Se a pessoa autista ela não é bem vista enquanto pessoa com deficiência num processo como esse, como é que a gente quer que essa pessoa se reconheça enquanto pessoa com deficiência, né? Como é que a gente não quer, por exemplo, de que o autismo seja visto como uma categoria à parte nas discussões sobre deficiência? Então a gente precisa repensar isso também, até se a gente quer realmente pensar as deficiências de uma forma mais integrada, de uma forma que realmente essas pessoas participem e vejam seus pontos em comum, se essas pessoas não são respeitadas em sua integridade, né? Uhum. E inclusive, falando sobre esse último ponto, sobre sem demanda nada é feito, né? A demanda existe, só que ela é invisibilizada, né? A demanda existe, só que ela, a partir do momento que a gente não tem, nem o próprio indivíduo muitas vezes sabe dos próprios recursos de acessibilidade que ele poderia ter muitas vezes, né? Ele não vai atrás, ele não entende que ele pode ir, né? Ele não tem nem sequer, não dá nem o passo inicial para que a instituição, aliás, né, perdão, pense em uma estratégia para melhor incluir ele. Inclusive, aqui tem um comentário muito interessante do Michael Krause aqui, que ele fala justamente que ele é diagnosticado com autismo, né, tem uma lesão no cérebro, e que foi atendido muito bem quando ele foi atrás buscar ajuda no núcleo de apoio à inclusão da universidade. Que muitas vezes, na verdade, infelizmente, as próprias pessoas com deficiência na universidade às vezes não sabem que existe, ou se existe ou não existe, um núcleo de apoio à inclusão, né, de núcleo de acessibilidade na sua instituição. E que às vezes tem nomes diferentes nas instituições, né, sim. Que é o maior desafio ainda. Sim, também. Principalmente quando a gente fala sobre autismo, né, a gente está sempre pensando assim, né, os autistas podem ter uma certa dificuldade de conseguir generalizar alguns termos, né? Então, quando as siglas são diferentes, mas ao mesmo tempo se referem à mesma coisa, isso é um desafio, um duplo desafio ainda, né? Para a pessoa com autismo de conseguir ir atrás da unidade ali da sua instituição. Então, é também papel, no meu entendimento, é também papel desse próprio núcleo, né? Que fornece acessibilidade na instituição, de também se fazer descoberto, né, para essas pessoas. É um papel muito importante, sim, desse núcleo, e que muitas vezes, por mais banal que possa parecer, né, às vezes é a barreira que está impedindo de uma pessoa com autismo ter um maior sucesso no ensino superior. Eu, pelo menos, identifico dessa forma, né. E aí eu quero trazer 3 exemplos. É claro que esses exemplos eles não são representativos do cenário que a gente tem, porque quando a gente pensa em
ensino superior, a gente tem que pensar primeiro que a gente mora num país continental, né, de extensões continentais, em que há diferentes realidades em diferentes regiões. Dentro dessas realidades, a gente tem uma disparidade entre as instituições públicas e privadas. Dentro dessa disparidade de instituições públicas e privadas, ainda existem diferentes regimes. Existe, por exemplo, formação mais próxima à licenciatura, outras de bacharelado, outras formações mais técnicas, né, o tecnólogo. Existe graduação presencial e à distância. Então, a gente tem diferentes formas que a pessoa com deficiência pode se formar e pode também experienciar barreiras, tá? Mas, em 2019, eu trabalhei numa reportagem para a revista Autismo, que se chamava Quantos Autistas há nas universidades públicas brasileiras? Eu quis focar principalmente nas universidades públicas, porque, via de regra, elas têm uma estrutura maior, né, e uma discussão maior também sobre deficiência para dar conta dessa questão, tanto do autismo quanto da deficiência de uma forma geral. Então, eu quis procurar 3 universidades que fossem grandes, que fossem relevantes, para ver qual que é a relação delas com essa questão dos autistas. Então, eu procurei a Universidade Federal de Goiás, que coincidentemente foi a universidade onde eu estudei, então eu conheci um pouco da realidade. Procurei também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, e procurei a Universidade Federal do Pará, em Belém. Então, 3 universidades em 3 diferentes regiões, para a gente capturar aí realidades distintas para a gente começar a pensar. Tá? No caso da UFG, a UFG tinha uma relação com a temática do autismo bastante interessante, e isso diz respeito também um pouco da minha experiência, né? Eu ingressei na UFG em 2015, e aí imediatamente eu procurei o núcleo de acessibilidade antes que eu precisasse de ajuda, só para poder me inteirar, para realmente saber do contexto da instituição. E lá eles tinham alguns contatos de alguns autistas, né? Geralmente autistas ditos leves, mas esses autistas eles não mantinham uma proximidade muito grande com o núcleo, tá? Só tinha um aluno que ele era do mestrado, e aí como eles só tinham a experiência com esse único autista, então a forma deles se relacionarem, né, com as demandas de outros estudantes que iam chegando era em comparação a este aluno. E aí a gente tem um problema também em relação à discussão sobre autismo, que são as comparações. Mas fora isso, a questão dos números, tá? No estado de Goiás, de uma forma geral, nas instituições públicas, a gente tinha um número de 5 autistas, né? Até onde eu me lembro, 5 autistas classificados dentro da síndrome de Asperger para o estado inteiro, juntando Universidade Federal e IFES. Só que só na UFG, o que a gente tinha, principalmente aqueles que ainda não tinham se declarado, mas que tinham o diagnóstico, porque eu conheci vários autistas dentro da universidade, a gente tinha uma ideia de que só nos 2 campi de Goiânia, né, que aqui em Goiânia são 2 campos da UFG, a gente tinha mais de 10 autistas, entre 10 a 15 autistas. Mas no estado inteiro, somando todas as instituições federais, a gente tinha ali nos dados do censo 5 autistas. E aí, a própria coordenadora na época do núcleo de acessibilidade, quando eu questionei ela em relação a isso, ela falou assim, olha, a gente tem um número oficial, mas eu não tenho a segurança de te passar esse número porque eu sei que esse número está defasado. E nós, aqui na universidade, ainda estamos pensando formas de estruturar isso. Então, tinha algumas mudanças também em relação a alguns órgãos internos da universidade, de que forma eles computavam esses números, porque antes, no início, os alunos se autodeclaravam, mas esses números não entravam, então eles tinham que fazer todo um processo manual. Com as cotas na universidade, isso acabou se tornando melhor operacionalizado, porque eles tinham mais facilidade para acompanhar diretamente os alunos, mas aqueles alunos que não faziam por cotas também tinham maior dificuldade de acesso ao sistema. E aí o segundo caso que eu fui atrás foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha uma perspectiva completamente diferente da UFG. Então, em primeiro lugar, eu perguntei para eles quantos autistas há na URGS. Eles falaram, a gente não sabe esses números. E não é da nossa responsabilidade, porque a gente tem como perspectiva o modelo social da deficiência, e isso é de responsabilidade da universidade como um todo. Eu parei assim e falei, quê? Não é possível que eu estou ouvindo isso. Assim, primeiro, uma interpretação equivocada do modelo social da deficiência, né? Então, digamos assim, você interpreta que todo mundo é responsável ali pela inclusão e por entender a questão das pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo você não se responsabiliza a fazer a sua própria parte. Então eu fiquei bastante chocado com o que eu encontrei. Então a função do núcleo de inclusão ali da URGS era muito mais no sentido de assessoria. E aí eu fico pensando, tá, mas será que todas as pessoas com deficiência vão ser contempladas apenas por uma assessoria, somente por uns eventozinhos de inclusão ali, que vão discutir deficiência?
E o dia a dia, né, da instituição? Como é que você realmente se pretende a dar assistência a pessoas com deficiência se você não conhece nem o público-alvo dessa universidade? Então foi algo que realmente me deixou bastante decepcionado aqui, saindo fora do meu papel enquanto jornalista, mas também como uma pessoa com deficiência que estava atrás, né, dessas informações. E aí eu tenho um terceiro caso, que é um caso muito mais feliz, que é o caso da Universidade Federal do Pará, especificamente o Campo de Belém. Lá a situação era completamente diferente. Lá eles têm, né, uma organização geral, que seria, que a gente poderia chamar de núcleo de acessibilidade, mas dentro disso existem subpastas, né, relacionados a alguns públicos com deficiência e também outros públicos alcançados como é o termo mesmo? Afirmativas mesmo? Você lembra, William? Ações afirmativas, exatamente. Então, assim, eles tinham uma perspectiva, né, de quem seria alcançado pelas ações afirmativas não seriam somente pessoas com deficiência, mas também seriam quilombolas, seriam população indígena. Então, assim, eles prepararam uma estrutura muito mais bem organizada para entender os diferentes públicos que vão ser alvo dessas ações. E lá, eles têm uma coordenação somente em autismo, né, organizado por uma professora que tem uma formação na área de autismo, que inclusive tem um filho autista, que tem um neto autista. Então, assim, ela realmente tem uma vivência dentro da universidade e fora da universidade na questão do autismo. E a primeira coisa que eu cheguei para ela, eu perguntei: tá, professora, quantos autistas existem na UFPA? E ela me passou os dados na hora. Sim, ela tinha os dados. Nós atualmente atendemos 26 alunos. Entre esses 26 alunos, tantos alunos têm como comorbidades, né, como condições coexistentes, TDAH, alguns têm dislexia, alguns têm altas habilidades. Ela sabia realmente ter todo um controle desse processo e muito mais além disso. A universidade oferece uma estrutura de assistência a esse estudante dentro da vivência do seu curso. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que lá na UFPA você tem monitores que vão ajudar os alunos em algumas disciplinas ali, que eles têm uma certa dúvida. Existe toda uma discussão também com as unidades acadêmicas, então se o aluno ali estiver precisando de alguma intervenção mais direta em relação à coordenação de curso, essa coordenação que vai lá resolver diretamente com os cursos. Mas aí a gente tem um outro problema, né, que a gente estava falando do Censo da Educação Superior. Quais eram os números do Censo da Educação Superior? Que no estado do Pará inteiro, aí somando universidades federais, institutos federais, a gente tinha 2 autistas no estado inteiro. Sendo que só no campus Belém a gente tinha 26 sendo atendidos pelo núcleo. Então, assim, a gente percebe que os números, eles são completamente fora da realidade, assim, os dados declarados. Mas, por outro lado, a Universidade Federal do Pará, e aí por isso que eu digo que ela é um exemplo, que ela começou a dar algumas indicações que eu acho que podem servir como modelo, né, à medida que a gente for observando isso em outras instituições. Então eles escolheram 2 datas estratégicas para se alcançar outros autistas na universidade. Por quê? A gente tem os autistas que entram pelas cotas, e nós temos autistas que entram pela concorrência regular. Esses alunos que entram pelas cotas, eles são automaticamente mais próximos desses núcleos de inclusão, porque eles vão ser acompanhados, eles vão ter ali o processo para ver se eles realmente se encaixam naquela vaga, e os alunos que vão passar pelo outro processo, eles meio que passam despercebidos. Então, a coordenação de autismo ali da Universidade Federal do Pará estruturou o 2 de abril e o 18 de junho. Então, para quem não sabe, 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e o dia 18 de junho é o Dia do Orgulho Autista, como datas para promover campanhas dentro da universidade, enfatizando para os alunos autistas que estão na universidade, mas que nunca procuraram ajuda, como eles devem proceder, para onde eles devem ir, a quem eles devem entrar em contato, e de que forma os professores também podem indicar: olha, eu tenho um aluno da minha turma que ele é autista, né? A gente suspeita que ele seja autista, vocês podem dar uma procurada na gente. Então, assim, eles têm todo um trabalho nesse sentido que eu não vi em nenhuma outra universidade pública, pelo menos daquelas que eu estava procurando. Então, a gente aí tem três visões, né? Resumindo, você tem o UFG, que ainda não sabe, que sabe mais ou menos o que deve fazer e que está lutando para chegar nesse estado. Você tem um caso, por exemplo, como a URGS, que nega o seu próprio papel, e você tem o caso da UFPA, que pensou isso, que estruturou isso e que está trabalhando em direção a um status que a gente pode considerar como ideal. Acho que você falou uma coisa muito importante aqui, Thiago, principalmente sobre a questão do modelo social. E há um entendimento hoje, né, principalmente quando a gente fala sobre o modelo social, e como eu mesmo falei aqui ao longo dessa entrevista,
dessa palestra, desculpa, no sentido de que o que tem reinado, digamos assim, o que tem governado é um modelo mais biomédico até então, né? No sentido de um viés de patologização do autismo, de não se entender a responsabilidade do próprio ambiente, né? As barreiras, não se enxergar as próprias barreiras no ambiente, no sentido de que se o adulto, se a criança não aprende, é um problema dele, é ele que tem uma condição, é ele que tem que ser resolvido, remédio, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, que é culpa dele, né, digamos assim. E quando a gente tem falado bastante das discussões sobre modelo social, é justamente muitas vezes para contrapor essa visão, no sentido de que, calma lá, gente, não é assim. A gente tem o Brasil está na Convenção de New York, o Brasil tem a Lei Brasileira de Inclusão, nas diretrizes e bases da educação a gente vai ver a necessidade de sim ter, né, acolhimento a essas pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, não é assim. A gente usa desse termo, muitas vezes, do modelo social, para justamente trazer mais a responsabilidade nesse sentido de que o que a gente pode organizar no ambiente, na sociedade, para também prover acessibilidade para essas pessoas com deficiência, né? Então, esse é um ponto muito interessante de como ele é usado. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que, da forma pragmática, né, da discussão pragmática, muitas vezes a gente adota isso de uma forma improdutiva, às vezes, né? Algumas instituições podem adotar essa perspectiva de uma forma improdutiva, no sentido de que, não, a gente adota aqui um modelo social, a gente adota aqui uma perspectiva social de se entender a deficiência, então todo mundo é bem aceito, todo mundo é igual, todo mundo é bacana, não, a gente não vai ter dados, não, a gente não vai estruturar de alguma forma esses dados para pensar em outras estratégias, tal, etc. Não, todo mundo vai ser tratado como humano, vai ser tratado da melhor forma e etc. Aquele discurso bonito, né? Somos todos iguais, mas na verdade somos todos diferentes, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante que você falou, porque todo mundo concorda com a inclusão. É claro, tem um ou outro ali, né? Enfim, a gente sabe, né? Infelizmente tem algumas pessoas com a visão muito limitada, né? Nesse sentido de, não, eu prefiro não quero inclusão, eu prefiro que as pessoas com deficiência não estejam na universidade, assim, uma visão até criminosa nesse sentido, né? Um ou outro pode pensar dessa forma, ok, mas a grande maioria não. Né? Eu tenho pelo menos essa minha perspectiva, tenho essa visão. Quando eu vou conversar com os professores, eles se fazem sempre, muitas vezes, preocupados no sentido de me dar uma dica, como é que eu faço, o que eu posso fazer para melhorar e etc. Então todo mundo concorda com isso. Mas o ponto é que a gente não pode simplesmente também, e esse tem sido um dos mecanismos, no sentido de que não, aqui a gente adota o modelo social da deficiência. Mas isso não é contramão de não usar também de todos os recursos científicos que a gente pode para estruturar melhor esses dados, para analisar, interpretar as experiências de uma forma mais qualitativa ou até quantitativa, muitas vezes, dessas pessoas que estão nesse cenário de inclusão e o que a gente pode fazer sobre elas, né? Então eu vejo muitas vezes que a gente confunde adotar uma perspectiva social de se entender a deficiência com a negação, por exemplo, de toda uma área que é as ciências humanas, né, que é super importante para a gente conseguir considerar e usar dos mecanismos delas para tirar do papel realmente, de tirar do discurso, na verdade, né, de tirar apenas do não, aqui tudo é inclusivo, tudo é legal, todo mundo aqui é pró-diversidade. Poxa, todo mundo é. Mas o ponto é, mas o que você faz? Quais são as etapas? Quais são os caminhos para você operacionalizar realmente, né, essa inclusão? É claro que não tem como ter um pacote, não existe um pacote aqui no sentido de, poxa, gente, autismo, para incluir autismo é o seguinte, se for leve você faz isso, se for severo você faz isso, se for moderado você faz isso. Realmente cada caso é individual realmente, mas isso não significa que você não pode estruturar os dados, estruturar as informações, buscar na literatura científica o que já foi feito, talvez em outros países também, para transpor isso para cá. Né? E também, se não foi feito, poxa, então use dos mecanismos que a universidade tem, que a instituição tem, para publicar isso na literatura. Porque como foi exposto aqui, a literatura não tem nada. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muitas universidades adotando um discurso pró-neurodiversidade, aqui a gente é inclusivo, aqui é não sei o quê, mas cadê isso na literatura, então? Né? Então, onde é que está isso na literatura, né? E aí vem esse questionamento. Poxa, o discurso, a gente tem a certeza que todo mundo quer incluir, ou a grande maioria, pelo menos.
Mas como que, né, quais são os meios para a gente fazer isso? Aí a gente ainda peca nesse sentido e muitas vezes, infelizmente, pelo menos no que eu tenho interpretado, essa questão do modelo social tem sido um pouco distorcida, né, como você mesmo sugeriu. É uma interpretação equivocada de se entender que o modelo social da deficiência é isso, a gente não vai patologizar, a gente não vai pensar no CID, a gente não vai, laudo, a gente nem quer saber, a gente vai tratar como humano. Ok, todo mundo precisa ser tratado como humano, mas as informações que a gente pode extrair dali daquele caso são valiosas e que podem contribuir até, quando publicadas na literatura científica, para o cenário a nível nacional, realmente, de uma melhor inclusão. Sim. Acho que esse foi um ponto importante. E esse aqui é o nosso último slide, né, Thiago? E Isso. aqui é a parte mais prática, né? Porque assim, né, a gente aqui apresentou um cenário bem triste, né, de uma forma geral. Existem alguns trabalhos iniciais que pretendem discutir autismo no ensino superior e a gente quis aqui coletar algumas coisas também que a gente tem acompanhado nos últimos anos em relação a colegas autistas e alguns trabalhos também têm nos sugerido. Então, o que a gente tem hoje a nível de discussão sobre autismo no ensino superior são, na maioria das vezes, relatos de caso. A gente sabe que, em termos de evidência, é um nível baixo, assim, mas é um primeiro passo, né? É por onde a gente está começando e onde a gente pode aprofundar a discussão e ser mais rigoroso também em breve. Então, a gente tem aí, no caso, 5 pontos, que são os pontos mais relevantes em termos de barreiras, né, relacionados a autistas. E eu acho que delas, talvez a mais relevante seja trabalho em grupo, né? Então, o próprio William disse um pouco antes que existem diferentes cursos, então a forma como você vai ser avaliado, por exemplo, num curso de design é diferente da forma como você vai ser avaliado no curso de física, por exemplo, bacharelado. Então, e uma das principais formas, né, dessas diferenças realmente se estruturarem são os trabalhos em grupo. Então, existem cursos que demandam, por exemplo, mais trabalhos em grupo. E o que acontece, tá? É muito frequente muitos autistas relatarem de que eles conseguem ter um domínio sobre o conteúdo da matéria, mas eles ficam repetindo porque a avaliação é em grupo. E isso é muito triste, né? Muito complicado. E aí, muitas vezes, os professores eles não querem mudar a sua forma de avaliação também, que é uma outra discussão aí. Eu não estou entendendo exatamente essa hashtag aqui, eu estava pensando, mas enfim. Vamos lá. Então, esses relatos aqui que a gente traz, realmente, como o Thiago falou, a questão, alguns relatos que a gente que está mais inserido na discussão, né, entre os autistas e as suas dificuldades no ensino superior, a gente acaba se inteirando mais, né, de quais possivelmente são essas. Aqui, é claro, a gente traz aqui, né, mais nessa função realmente de esclarecer um pouco, né, de quais são as possíveis dificuldades, as barreiras sociais que a gente pode ver nesses contextos.